Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O mercado começa a dar uma agitada pelos lados do Cruzeiro. Clube recusando oferta da Premier League pelo centroavante Caio Jorge. E a informação que surgiu sobre Gerson. Tem alguma possibilidade do jogador ex-Flamengo, hoje no Zenit da Rússia, reforçar o Cruzeiro? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia neste sabadão, trazendo uma informação importante que veio uma consulta podendo virar uma oferta oficial na mesa do West Ham da Inglaterra pelo centroavante Caio Jorge. O que a gente apurou é o seguinte: essa consulta de fato aconteceu, não chegou a ter uma proposta oficial na mesa, porque foi uma sondagem para saber se o clube se interessaria. E o West Ham ele queria uma opção de empréstimo com uma obrigação de compra do jogador, e isso, obviamente, o Cruzeiro descarta de forma veemente. Nenhuma possibilidade do Cruzeiro negociar o Caio Jorge nesses moldes. A situação seria: o West Ham ele daria 4 milhões de euros pelo empréstimo e aí uma obrigação de compra. No total, isso ficaria na casa aí de 25 milhões de euros, que era a ideia inicial do West Ham. E, obviamente, a resposta do Cruzeiro foi nenhuma possibilidade dele sair desta forma. E até acrescentando, para o Cruzeiro negociar o Caio Jorge nesta janela, teria que ser uma proposta muito atrativa, muito alta, coisa aí de 40 milhões de euros, eu imagino, e mesmo assim, nem sei se dá negócio, hein? Além de tudo, o atleta teria que gostar do projeto e chegar no clube, por esse valor, por essa oferta, para esse clube, eu toparia negócio. Aí o Cruzeiro iria pensar se efetuaria ou não uma venda. Então, é a questão sobre o Caio Jorge, tem que ser coisa muito alta, hein? Muito alta para balançar o Cruzeiro e para pensar numa negociação. E é aquilo que a gente já falou há algum tempo. O Cruzeiro agora quer valorizar os atletas. Não vai ser qualquer proposta que vai chegar, que o departamento de futebol, chefiado aí pelo Joaquim Pinto, tendo o Pedro Júnior e o Pedro Lourenço, que eles vão aceitar qualquer proposta. Para vender um jogador por uma proposta abaixo aí do que pensam, né? Claro, é um desejo, o Pedro Lourenço é o dono, né? Se ele falar, não, por esse valor eu acho que pode negociar, aí o Cruzeiro ele faz a negociação, mas a ideia é valorizar ao máximo os ativos do clube, porque o mercado é assim, né? Ninguém facilita nada quando o Cruzeiro vai comprar, porque o Cruzeiro tem que facilitar quando é a vez do Cruzeiro vender. Então, vamos acompanhar todo este cenário que envolve o centroavante Caio Jorge. E a informação que sacudiu aí as redes sociais, que balançou todo mundo, envolve o meia Gerson, ex-Flamengo, que hoje está no Zenit da Rússia. Essa informação foi trazida aí em primeira mão pelo Pedro Rocha, o grande Pedro Rocha, jornalista do GE. Globo, e a gente foi buscar algumas informações a respeito. Primeiro, esse é um nome que, obviamente, né, não só o Tite, como todo mundo gosta, né? Qual clube não teria interesse em um jogador da qualidade do Gerson? Mas, claro, é um atleta que com o Tite voou, né, nos tempos de Flamengo. Então, claro, era um desejo, ou é um desejo do técnico Tite de ter ou de trabalhar novamente com o Gerson. E, óbvio, o Cruzeiro fez uma consulta ao staff do jogador, ao atleta, e o Gerson, na verdade, está doido para deixar o futebol russo, né? Não se adaptou como imaginava, e alguns clubes já procuraram, mas nenhum conseguiu êxito até o momento. Então,
pelo Gerson, existe sim um interesse de voltar ao futebol brasileiro, trabalhar com o Tite novamente é uma coisa que mexeria com o atleta. Mas aí vem a parte do Cruzeiro. O que a gente apurou o Cruzeiro fez uma consulta ao Zenit e a pedida ela faz com que a negociação seja praticamente impossível. A resposta do Zenit ao Cruzeiro foi: o preço do Gerson é 40 milhões de euros para o atleta ser negociado. Claro que poderia ali ter uma negociação, abaixar um pouco o valor, mas em termos do que eles pagaram à vista, mais comissão e etc., é o que o Zenit hoje entende que é o valor para liberar o atleta no mercado. Então, por isso, não teve nenhum avanço na questão e o cenário teria que mudar completamente para que o atleta pudesse retornar ao Brasil e jogar no Cruzeiro. Repito, é um jogador que interessa e pelo fato de ter o Tite, poderia ser um trunfo. Mas, com esses valores aí, é uma negociação praticamente impossível, vista como impossível, né, ou quase que impossível, dentro da Toca da Raposa 2. Vamos seguir acompanhando e apurando, mas é fato também que o Cruzeiro trabalha não com um cenário de todo jogador será neste nível. Claro que o Cruzeiro vai se reforçar em algumas posições e aí não necessariamente terá um jogador do calibre aí do Gerson, por exemplo. Mas a ideia é, nestes movimentos aí para reforçar o time, que sejam atletas de muita qualidade para realmente subir o nível da equipe, pensando em 2026. Muita gente está falando aqui, repercutindo a entrevista do Gabigol no Podpah de hoje, né? Então a galera está aqui no chat repercutindo alguma coisa. E eu tô vendo que aqui no chat, a maioria, a manchete que a galera trouxe aqui no chat, que o Gabriel Barbosa diz que vai se apresentar normalmente no dia 2. O Márcio Rodrigues falando isso aqui, o Walkmar Costa aqui. Gabigol representa dia 2 de janeiro, Valu. Ele disse, tem contrato, é jogador do Cruzeiro, mas muito se colocou, né, Valu? Aquela situação, ainda mais com a vinda do Tite e o Gabigol abertamente tem ali um entreveiro com o Tite, a gente não sabe se isso já foi superado, e também pela última imagem deixada por ele na temporada. Foi o pênalti perdido no jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Então, muito se falou, tá sem clima para ele no Cruzeiro, mas, pelo que a galera tá trazendo no chat aqui, a manchete da entrevista dele agora há pouco é de que ele vai se apresentar normalmente no dia 2 de janeiro. Ele está tendo um comportamento padrão, né? Isso ainda, como disse o Pedro Lourenço na saída do Tite, isso aí ainda a gente vai ver. E sim, a gente vai ver. Eu sei que o torcedor do Cruzeiro fica numa expectativa, só que as coisas não vão se desenrolar assim. Não é tão simples você desamarrar um contrato como é o contrato do Gabriel Barbosa, pessoal. Não é tão simples. E assim, isso pode existir vários desdobramentos e alguns desdobramentos ainda diferentes daquele da vontade do torcedor, tá? Então, isso aí, ele está fazendo, ele está tratando ali ele agora, Gabigol, como uma empresa, tá? É uma fala institucional dele. Não, ele é técnico, ele é quem manda, eu jogo, nós não estamos lá por mim, por eu, Gabriel Barbosa, nem ele por ele, estamos lá, tem um grupo protocolar. Tá? E é aquela nota para não aquecer mais as coisas. Mas, assim, até se for o caso de acontecer do Gabigol não jogar, não seguir mais no Cruzeiro, muita coisa tem que acontecer até lá. Não é uma operação simples. Como não foi uma operação simples trazê-lo para o Cruzeiro. Ponto. Eu sei que o torcedor fica bravo, vai xingar no chat, vai entender que eu estou querendo que ele permaneça. Vai muito além da minha, da sua, da vontade de outros cruzeirenses. É uma questão muito mais complexa. Mas perdeu o pênalti daquela forma, displicente. É muito além disso. Existem milhões envolvidos. Milhões. Tá? Então as coisas elas serão amplamente discutidas ainda na Toca da Raposa 2. Uma coisa é fato. O Cruzeiro não pode ser lesado. Ponto.
A instituição, ela está acima de qualquer nome, está acima do Gabigol, está acima do Tite, está acima até do Pedro Lourenço. E o próprio Pedro Lourenço sabe disso. O próprio Pedro Lourenço sabe disso. Então, é uma questão que eu acho que é uma história que está longe de chegar no seu final ainda. É só uma impressão. Eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. Só estou tratando dessa forma porque não adianta. Assim, o torcedor que quer dar um F5 todos os dias e ver se saiu algo novo com relação à não continuidade do Gabigol no Cruzeiro ou saída, nesses próximos tempos, de verdade, sem querer desanimá-lo, pode esquecer. Isso não vai ser tratado assim à revelia, né? O Gabigol não tem contrato encerrando agora, no final de 25. Enfim, é a minha impressão, Léo. Pô, achei que você quer falar alguma coisa, Bal? Você abriu o mic e aproveitar. O Matheus Lacerda aqui, ó, Bal, tá falando assim, ó, se reapresenta, mas diz que ainda vai conversar com a diretoria. Tem nada cravado, entrevista protocolar, nada demais. Entrevista protocolar, como disse aí o Valu, o Baú. Eu acho que eu tô acompanhando em paralelo aqui, vendo o pessoal, né, o Sec Informes fez uns compiladinhos ali do que o Gabigol falou. E assim, cara, eu, sinceramente, pelo menos o Gabriel foi profissional no sentido de não piorar a situação, né? Ele talvez criasse uma situação ali que o Cruzeiro ficasse ainda mais obrigado a ter que aceitar condições ruins, né? Cara, eu sou bem radical assim, nessa negociação. Para mim, se o Cruzeiro não conseguir uma compensação financeira pelo Gabigol, o Cruzeiro não deve liberar o jogador. Assim, se o Gabigol não achar uma proposta aí de um time que vai pagar o que ele quer e que ainda pague o Cruzeiro, ele que se vire aí para poder entrar entrar em forma, ficar bem em condição de jogo e continuar no Cruzeiro treinando, sendo relacionado. E é isso aí. O Cruzeiro não pode dar mole para ele, não. Aqui no chat, o Rodrigo Pimenta tá dizendo assim, Gabriel errou, sim, muito, mas se ficar é apoiar, e se aparecermos à toa na toca reclamando, cabe ao Pedrinho mandá-los a Marte no melhor estilo Leila. Pedrinho não é muito fazer isso, ao contrário, né? Ele acolhe muita torcida lá na toca. Mas, o Wallace, o Gabriel Barbosa, Gabigol, que esteve, obviamente, muito tempo no Flamengo, também ídolo da torcida flamenguista. Como você está vendo tudo isso, né? E esse espaço para ele no Cruzeiro, ainda mais com o Tite. De fato, está sem clima e você, observando daí, imagina que ele vai caçar um outro rumo em 2026? Cara, o Gabigol já... Não é do Cruzeiro que o Gabigol não tem performado, né? Os últimos 20 meses dele com a camisa do Flamengo já foram bem abaixo do que a gente viu em algum momento. E eu bato muito nessa tecla com relação ao Gabriel, que ele é um jogador que muito fala, né? Inclusive tá falando agora lá no Podpah, ele é um jogador muito provocador, é um jogador que, quando a gente analisa o Gabigol, muito passa pelas pessoas as vontades do Gabigol, aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa e etc. Mas a verdade é que o Gabigol, a questão é no campo. A gente precisa dar um passo atrás e sair um pouco da grande espetacularização do que é o próprio Gabriel com ele mesmo, né? E olhar pro campo. A intensidade do Gabigol é muito baixa hoje, comparada ao que ele já foi, ao que a gente já viu ele fazer. A parte técnica do Gabigol, o refino dele, tá muito longe, e aí tô falando da temporada 25, da temporada 24 e de boa parte da temporada 2023. Acho que o Gabigol é um jogador, cara, que acho que eu nem vou entrar no mérito eu nem vou entrar no mérito só do Cruzeiro, cara, porque se a gente entrar no mérito só do Cruzeiro, até seria pobre a análise. A gente tem, não é, mas o Gabigol na temporada passada decidiu a Copa do Brasil. Sim, decidiu. Foi importante ali contra o Atlético Mineiro, mas lembrem-se que o vídeo mais viralizado é o Felipe Luiz dando um esporro histórico no Gabigol e do nada a bola para no pé do Gabigol, o Gabigol vai lá e faz 1-0, os dois se abraçam, etc. O Gabigol estava mal naquele jogo e tal. Então, assim, na prática, o Gabigol ele é uma sombra do jogador que ele já foi. Só que
um cara que já realmente foi muito grande, que já realmente fez coisas históricas no futebol brasileiro. Não é um talento que se joga fora, de fato. Só que o problema é que as oportunidades a ele são muito mais dadas pelo que ele foi do que pelo que ele é. O quanto o Gabigol ganha, o quanto o Gabigol tem de minutagem, é muito mais pelo que ele foi do que pelo que ele é. E eu vi muita gente, né? Eu fui questionado por muita gente falando, cara, mas o Leonardo Jardim só colocava ele pouquíssima minutagem, muito pouco e etc. Cara, só que a gente, cara, assim, eu acompanho mais de fora do que vocês ainda, até de um outro estado. Cara, intensidade era um negócio inegociável pro Leonardo Jardim. Mandou o Marlon embora por isso. Não só por isso, né? Mas uma das questões, o Dudu foi embora também por esse motivo. Os jogadores que foram colocados no time titular era porque tinham muita intensidade e entregavam muito pro time. E o Gabigol não tá conseguindo fazer isso. E não é do Cruzeiro. Repito, já é há muito tempo. Falava-se a mesma coisa do Tite no Flamengo com o Gabigol. Ah, mas o Tite não coloca o Gabigol para jogar. Mas quando colocava, a gente via uma intensidade muito baixa também. Então, assim, olha, gente, eu acho que eu tô com o baú nessa aí, não tem que mandar embora, porque sim. Se não tiver a compensação financeira, eu também não mandaria embora. Também não mandaria embora. Mas eu não tenho uma confiança tão grande de volta por cima, não, nesse momento. Mas também não jogaria fora, sabe? Também não é um jogador para jogar fora. Aqui no chat, o RX Verso, só do Pedrinho dar a declaração que Tite não quer desfazer de ninguém. E essa nova declaração do Gabriel, acho que ele fica. O Pedrinho falou não vai desfazer de ninguém titular, né? Mas... É importante contextualizar, né? Mafra, Cruzeiro errou e muito ao dar 4 anos de contrato para ele. O Pablo BH, Gabigol nunca mais pode vestir a camisa do Cruzeiro, desrespeitou a nossa camisa, isso eu não tolero. A Júlia aqui também está sem paciência com o Gabriel Barbosa. O Ramon tem que aproveitar ele no Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, possivelmente com um time bem alternativo, pelo menos. Aí eu já sou contra também. Tem que preparar fisicamente, que ele tá devendo, e no Mineiro tem que ser o Vigia Real. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!